De volta e agora respondendo as perguntas. Então, o Poder Criativo Responde está para servir você. Se você quiser enviar as suas perguntas, por favor, você tem duas formas para que elas cheguem até a mim. Você pode enviar para o alvivo@tvgz.com.br, então alvivo@tvgz.com.br, ou Poder Criativo, aí já é Facebook, não é e-mail, né? Poder Criativo TV. Você pode enviar as suas questões, você pode detalhá-las, aí aqui no programa a gente vai dar uma condensada, uma resumida, para não ficar muito prolongada. Não vamos nunca falar o seu nome, aqui você será sempre Mariazinha ou Zezinho. Pode enviar sem problemas, sem receio, que a gente responde as suas perguntas. Então, o Poder Criativo Responde começa agora. Lendo a pergunta de agora, e eu fiquei muito contente porque ela dá vazão para que a gente fale um pouquinho sobre os nossos dons. Mariazinha me diz assim: olha, Miriam, desde que eu sou jovem, eu tenho uma tendência, eu percebo que eu escrevo muito bem, ganhei vários concursos, e eu queria saber por que é que eu tenho medo, por que eu nunca me arrisquei nesta profissão. E aí ela me fala lá, explica com alguns pormenores, que de alguma forma ela tem até alguma vergonha de ser escritora, como é que isso funciona, por que isso acontece, se ela se sente com esse dom. E aí eu vou aproveitar para contar para você um pouquinho como isso se dá na maioria da gente. Às vezes a gente tem um dom, ou eu canto, ou eu danço, ou sapateio, sou um cara que conta piadas bem, eu faço alguma coisa de expressão e que é muito legal, e aí eu tenho medo, me dá um receio de tentar e não conseguir. Por quê? Porque aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais almejo, eu tenho mais medo de ter um não. Logo, muitas vezes a gente tenta várias outras coisas que não são assim exatamente aquelas que a gente ama, e não tem problema, a gente com medinho e tal, a gente vai fazendo. Porém, quando é alguma coisa que toca profundamente a nossa alma, a gente tem um medo profundo de não conseguir. Um medo terrível de que não dê certo. A gente tem até uma coisa interna assim meio esquisita de, meu Deus, mas como é que eu vou achar que eu sou escritor? Pergunte-se lá no fundinho. Dá uma olhada e veja se você não tem uma certa vergonha de ser essa coisa maravilhosa que você pode ser. É estranho, eu sei, mas às vezes a gente tem uma vergonha de exibir, de oferecer para o mundo um dom da gente. É quase um quem sou eu? Então faça essa investigação, verifique se você não pega algum dom que você tem e acaba achando que é melhor não mexer nisso, não pensar nisso, porque seria demais, porque é demais para você, uma estranheza, como se você mesmo não pudesse aceitar que em algum lugar dentro de você tem esta qualidade. Na verdade, o que nós precisamos é olhar para essa vergonha, é acolher essa vergonha, porque é como se a gente desde pequenininho, assim, muito pequerrucho, tivesse ouvido coisas da seguinte natureza: quem você pensa que você é? Você acha que isso vai dar camisa para alguém? Essas coisas que a gente acaba ouvindo por aí, dentro de casa muitas vezes, ou de alguns coleguinhas que acabam gerando internamente uma desconfiança no nosso merecimento, na nossa capacidade. Será que então eu estou ficando louco? Será que não é mesmo demais para mim? Puxa vida, né, Mariazinha? Ninguém vive de escritora no país, que não é verdade, né? Que não é verdade. A minha recomendação para você, Mariazinha, é olhar para esse lugar interno que é escritora, que gosta de ser, e pegar a primeira coisa
Que medo de não conseguir. E saber que este medo está intimamente ligado a uma vontade profunda de ser. Quando eu não consigo algo que eu quero mais ou menos, dói um tanto, né? Mas se eu não conseguir algo que eu quero demais, que eu quero com toda a minha alma, que eu viveria fazendo aquilo, ora pois, aí sim eu tenho um medo tremendo. Por um lado é o medo e pelo outro lado este lugar interno que pode ter feito uma memória, né? Ter feito uma gravação sobre você não ser assim tão bom, não ter o direito de viver desta forma ou fazendo isso. É interessante, né? Então, observe, Mariazinha, que isso pode ser o que faz com que você não arrisque ser essa escritora que você realmente pode e deve ser. Se a gente pensar bem, o nosso dom, ele tem que estar a serviço do mundo. Quando a gente é um bom artista, seja em qualquer área, a gente deve isso ao mundo, a gente precisa oferecer isso ao mundo. Então tente, atravesse as etapas e faça isso, Mariazinha. Uma outra coisa importante que a gente tem que olhar é assim, se eu for, isso é uma dica já a mais, né? Se eu for essa grande escritora, se eu conseguir atingir esse dom, revelá-lo ao mundo, colocá-lo a serviço, será que eu tenho algum medo? Será que eu tenho algum medo do bom, inclusive? Será que eu temo que alguém vá me abandonar, que eu vá gerar dor em alguém por não ser tão brilhante? Dá uma olhada geral, perguntou, já leva o pacote inteiro, tá bem? A nossa segunda pergunta de hoje diz o seguinte: Miriam, eu sou uma pessoa inteligente, eu estudo o meu trabalho, eu sei o que eu tenho que fazer, porém, quando eu vou me apresentar frente a pessoas que eu sei que sabem mais do que eu, especialmente sobre o assunto, eu fico tremendo, eu fico insegura, eu gaguejo e eu fico de um estado que eu revelo para o outro que eu não sou tão boa assim, eu não dou o melhor de mim. Por que isso acontece? Aqui também é a Mariazinha. Mariazinha tem N razões para isso. Muitas vezes nós estamos numa condição boa, bem preparados, à altura, pegou lá a cartilha, fez tudo o que tinha que fazer, pôs a roupinha certa, ajeitou o cabelo, tá pronto para em posição D. Porém, vem uma figura na frente da gente que assusta a gente. Assusta, a gente fica, dá um impacto, gera um medo, e se você for pensar bem, nem teria tanta razão para isso, já que aquilo a que você se propôs, você está pronto. Por que será que isso acontece? Aliás, a pergunta é essa, não é isso, Mariazinha? Porque, de alguma forma, a gente pode colocar no mundo, naquele momento, um medo que não se refere necessariamente àquele momento. Como é que a gente faz isso? De novo, eu volto a dizer que a gente não é só o que a gente apresenta aqui no presente. Nós temos marcas do passado que ficam aqui no presente, saindo, falando com a gente o tempo inteiro, como se saltassem informações de um passado e que vem atuar aqui no presente. Então vamos lá, vamos supor que eu fosse pequenininha. Claro, Mariazinha, eu não sei disso, eu estou apenas dando um exemplo para que você entenda, ok? Então imagine que você tenha um pai pequenininho, muito pequenininho, que você tenha um pai que tenha te ajudado no dever escolar. Isso já é uma coisa boa, né? Quem teve um pai para ajudar no dever escolar já tem que agradecer. Porém, às vezes, o que esse pai faz sem que ele perceba? Ele é muito austero, ele é muito bravo, ele critica demais. Na verdade, ele está querendo que você, está espremendo o limão, né? Quer que saia todo o caldo. Mas às vezes eles fazem isso de uma forma que assusta a criança, que humilha a criança, que dá à criança uma ideia de pequenez. Vocês sabem que eu tive um paciente que o pai dele, quando ele era muito novo, 9, 10 anos, deu Nietzsche para ele ler.
A criança não sabe nem ler direito, quiçá interpretar, e se você der para um adulto Nietzsche, ele vai ficar com os cabelos dessa altura. Por quê? Porque ele queria que esse filho com 16, 17 já fosse um crânio, uma pessoa acima, à frente, preparada. O que ele fez com essa criança? Ele deu a essa criança algo maior do que ele podia carregar. E quando ele fez isso, ele inibiu. A criança pegou aquela coisa imensa e pensou: realmente eu não sou capaz. Realmente eu não entendo isso, é demais para mim. Então saiu pela culatra, não é isso? Às vezes Mariazinha pode estar completamente preparada para um bom discurso, para uma boa apresentação, porém o que acontece? Aparece na sua frente uma figura que te lembra um episódio do passado, que te assusta, que te lembra daquela bronca, daquela humilhação, daquele dedo, daquela coisa, daquele grito. E aí você perde a compostura. Quem que aparece ali na frente para poder dar essa apresentação? É a criança ou é a adulta? Sem dúvida é a Mariazinha mesmo, né? É a pequena menina que fica amedrontada diante daquele que sabe, correndo um risco, porque na verdade ali na sua frente, quem está ali é alguém que pediu você, que chamou você, que está pronto para ver o que você tem a dizer sobre algo, quando na verdade você entra num lugar de assustada. O que é que o outro vai fazer comigo? O que é que o outro vai pensar de mim? O que é que o outro... Então tem ali a adulta, aquela que se preparou, que fez, que sabe falar, fez uma bonita apresentação, né? E aí chega ali e começa a tremer, suar, ficar vermelha, gaguejar. E olha para si e fala: meu Deus, por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo comigo? Quando você não encontrar no presente, essa é a deixa, Mariazinha. Se você não encontra no presente razão o bastante para lhe causar um estado emocional, uma reação emocional, saiba, isto não é daqui. Veio de trás, veio do seu passado e é importante que você localize. Ah, isso daqui deve ser porque... Aí você vai dar essa voltinha, encontra. Quando você acolhe essa criança, entende melhor o que fazer com essa criança, dá a ela o devido cuidado que já passou, diz a essa criança que, olha, querida criança, não tinha nada de errado em não saber, você aprendeu depois, cada um tem um tempo, papai estava louco, qualquer coisa dessa natureza, você começa a colocar luz numa caixinha que estava completamente fechada. E aí você começa a ir para a vida com um pouco mais de tranquilidade. É duro, né, gente? Pensa que é fácil? Nós não somos só o que está aqui e o que é visível. Nós somos reflexo de muito mais. Nós somos reflexo de muita coisa que está na nossa vida. Então dá uma olhadinha, não pense, reagiu sem razão óbvia no presente, teve uma reação maior, descomedida, uma coisa que não tem razão mesmo. Aquilo que aconteceu aqui não seria, não deveria ser o bastante para provocar essa emoção, logo sou eu agindo a partir de alguma coisa do meu passado. Mais uma perguntinha então. Nós temos uma outra pergunta muito comum, muito importante também. E aqui Mariazinha, hoje só dá mulher, né, gente? Mariazinha está dizendo o seguinte: eu estou pronta para o meu casamento, está chegando, eu estou há 10 dias do meu casamento e me sinto cansada, sufocada, com uma porção de coisas para resolver. Quer dizer, vai chegar um retalho no altar, né? E ela está perguntando se é só ela que está chegando assim, se normalmente as noivas se casam dessa forma. Mariazinha, querida Mariazinha, se as noivas não se cuidarem, sobe no altar a noiva cadáver. Já ouviu falar? Por quê? Porque é tanta coisa, é tanta escolha, é tanta decisão e tem uma porção de coisas que não adianta você fazer antecipado.
É ali, na reta final. São decisões do último momento, do último minuto. Quando você está nesse lugar, é lógico que você exaure. Tem gente que chega no casamento já, ai, graças a Deus, já vai acabar. Olha isso, preparou durante 1 ano, 2 anos, mas não se preparou para a grande festa, não é isso? Na verdade, não se preparou para aproveitar, para estar descansada, para poder comer o que você escolheu, para sentar com os amigos, para dançar muito. Tem umas que estão brigadas com o noivo, porque se há um culpado, sem dúvida, já é o noivo, depois será o marido. Mas ali é o noivo que não fez, que não levou, que não cuidou, que é tudo ela. Agora, o que a gente chama aqui na sua consciência, Mariazinha? Será que você, além de tudo, é um tipo controladora? Aquela que quer pagar o chopp no dia, vai levantar o vestido, tirar a bolsinha de dinheiro e pagar. Presta atenção se você está delegando, se você está pedindo para as pessoas cuidarem junto a você, se não conseguir soltar, para que você tenha tranquilidade, minimamente que tenham as pessoas que você possa delegar com alguma confiança, pessoas que possam cuidar de detalhes. É lógico, quando a gente tem mais dinheiro, mais conta, a gente põe ali uma assessora para cuidar de tudo, mas mesmo não tendo, o que é necessário? Que você se cuide como noiva, que você propague a ideia de que é um dia em que você precisa receber. É uma semana em que você não precisa de problemas, você precisa de solução. Que você possa trazer para si todos os cuidados necessários. Às vezes a gente sabe cuidar de tudo e não sabe cuidar da gente. Não sabe dar a gente o devido descanso, a devida calma, aquele espaço necessário para você respirar, se centrar, voltar para o presente. Sabe quando você entra no elevador, não sabe nem que elevador está, lembra do elevador da firma, elevador do banco, elevador do hospital, elevador... Olha para o elevador que você está, fique no presente, traga sua energia pro aqui e pro agora. Cuide-se, dê a você a condição de poder usar o seu casamento tão preparado, por menos que seja extremamente preparado, com todos os cuidados, rege a sua vida de uma forma boa. Deixe que a vida rege o seu casamento delegando, dê para os outros acho que os compromissos, se solte. Nem sempre é fácil, né? É claro que como é o casamento da gente, o que a gente acha que a gente tem que dar o melhor, tem que ser o melhor casamento do mundo, desista disso, né? Não existe o melhor casamento do mundo. Agora existe o seu casamento, que tem que ter a sua marca. E o que é a sua marca, senão a sua alegria, o seu jeito, a sua graça, né? O seu recebimento, não é aquela coisa mecânica, bom, agora é aquela parte, depois é aquela outra parte. Ah, certo, agora acabou aquela parte, agora a gente vai para não sei aonde. Traga a sua alma para aquilo. Não é só você. Se a noiva descuidar, ela vai ficar igualmente correndo, exausta, sufocada, com o sentimento de estar sozinha, de quem está só dando, não está recebendo. Mas aqui o que a gente pode cuidar é assim, você tem amigos, você tem parentes, você tem com quem contar. Agora, acima de tudo, você precisa pedir, você precisa encarar esse dia como uma dádiva, uma coisa boa que você também quer ganhar neste dia, não é bonito? Então aí sim é um casamento, antes de tudo, um casamento de você com você mesmo, para que você possa enxergar o outro e enxergar os outros, todos aqueles que você chamou para que eles pudessem te aplaudir.
Eu quero brindar com você que enviou as suas perguntas pra gente. Todo um bando de Mariazinha. Hoje só mulher, gente. Até casamento pingou hoje, né? Eu tô aqui rindo, gente, porque é muito legal, né? É uma noiva atrás da outra, cada uma mais louca que a outra, no desespero. Acalmem-se, relaxem, voltem para dentro, voltem para si mesmos. Quero agradecer a todos vocês que enviaram e aqueles que pretendem enviar as suas perguntas aqui para o alvivo@tvgz.com.br, e-mail, não é? E também no Facebook, Poder Criativo TV. Um grande beijo, até a semana que vem.